Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida dos meus irmãos nesta noite. Estou com a Bíblia aberta aqui em Gênesis 39, onde a palavra do Senhor diz assim: E José foi levado ao Egito, Botifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que eu tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi o varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, José achou graça aos seus olhos, e serviu. E ele pôs sobre sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Aconteceu que desde que o puseram sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa do campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia de que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa. Comigo entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vendo se não a ti. Portanto, tu és a sua mulher. Pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? Eita, menino fiel ao Senhor. Isso é que é fidelidade, meus irmãos. Pense em um rapaz fiel a Deus, era José, né? José, Deus já era na vida de José, quando José foi vendido pelos irmãos, quando Botifar comprou José, José já era, né, um escolhido de Deus, antes de passar por toda a provação. E aqui, a partir do dia que José foi para a casa de Botifar, tudo que José tocava, fazia, Deus abençoava. Deus era naquela casa por amor a José. Tudo que José fazia naquela casa, Deus prosperava. Tudo por amor ao filho dele, né, a José. E você vê a fidelidade, né, do servo de Deus com ele. José era fiel, né, a Deus, porque resistiu uma tentação, né, daquela, a mulher do seu senhor dando em cima dele, querendo que ele deitasse com ela à força, a pulso. Quer dizer, não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém por perto, poderia fazer. Mas aí é que tá a fidelidade do servo de Deus com Deus. Não é porque o senhor dele não estava, não é porque ele estava ali sozinho com aquela mulher que ele ia errar. Ele sabia que Deus era na vida dele. Ele sabia que ele devia obediência a Deus. E ele sabia que se ele fizesse aquilo, né, ia desagradar a Deus, porque ainda assim que ninguém estivesse vendo, mas Deus estava, porque Deus era com ele o tempo todo. E isso é obediência. E o servo de Deus, ele tem que ter José como exemplo, né, de fidelidade com Deus e no lugar que ele está, no lugar que ele pisa, no lugar onde Deus coloca ele. Ele tem que ser a diferença, ele tem que fazer a diferença. José, quando chegou na casa de Botifar, Botifar não sabia que José era um escolhido de Deus. Deus tinha planos na vida dele. Ele nem imaginava o propósito de Deus na vida dele.
Mas só em ele olhar José, o rapaz, né, formoso que José era, ele já percebeu que José era uma pessoa decente. Então, a gente como servo de Deus, a gente tem que chegar nos lugares mesmo, ainda assim que a gente não chegue se apresentando, dizendo que é evangélico, que é servo de Deus, que é crente, mas a gente tem que dar bons exemplos como cristão, né? Chegando nos lugares, deixando os hábitos, né, errados, os maus costumes, se tiver, porque não adianta na frente das pessoas dizer que serve a Deus, que obedece, mas quando tá fora das pessoas, tá sozinho, não ser aquele servo que diz que é. É aí que Deus vê aonde era a tua fidelidade com Ele. Aí é que Deus vê aonde é que você obedece a Ele. Quando você está sozinho em determinado lugar, aonde tem tentações, aonde tem coisas aparentemente boas, aonde tem coisas fáceis. Aí é que você tem que ser o verdadeiro servo de Deus. Resistir aquilo ali que você está vendo, aquilo ali que vem para você, aquelas oportunidades muito fácil, muito agradável. Aí que você tem que se recusar, que você tem que dizer não para as coisas erradas. José aqui poderia, se ele não fosse obediente, ele poderia muito bem, se ele não fosse obediente, se fosse um servo de Deus fingido, né? Poderia dizer que era uma pessoa boa por senhor dele, mas quando o senhor dele não tivesse, ele poderia muito bem, né? Se deitar com a mulher dele, do senhor dele, de Potifar. Mas não, ele sabia que Deus era na vida dele, né? Ele não fazia nada de errado. Ainda assim que o seu senhor não estava ali, ele não quis nada com a mulher de Potifar, porque ele sabia que Deus estava cuidando dele o tempo todo, que Deus estava olhando para ele. Então, a gente como servo de Deus, quando a gente chega em certos lugares, o trabalho principalmente, a gente tem que ser servo. No meio de pessoas, sozinho ali no seu trabalho, você tem que continuar sendo obediente a Deus. Porque falar que obedece a Deus com muitas pessoas ao seu redor é fácil, né? Você se desviar de algo errado porque você sabe que vai ter alguém ali para te apontar, para te acusar. Mas o difícil é você estar sozinho em determinado lugar e se desviar das coisas erradas. Dizer não para o pecado, dizer não para as coisas erradas, dizer não para aquilo que desagrada a Deus. Temos que ser diferente, fazer a diferença. Aonde a gente chegar, no lugar que Deus nos colocar, vai ter pessoas sim que vai nos afrontar, vai ter pessoas assim que vai nos oferecer oportunidades, que vai vir com conversas que não convém, que vai vir com conversas que vai corromper a gente, mas a gente tem que estar na vigilância, a gente tem que estar vigiando, a gente tem que ficar atento, porque quando a gente está sozinho, aí é que a gente vê a nossa fidelidade com Deus. E da mesma forma que a gente não faz nada de errado na frente das pessoas que estão nos observando, a gente também tem que ser assim quando estamos sozinhos em determinado lugar. Ser obediente, porque Deus ele está nos vendo. Não adianta a gente esconder nada de Deus. Não adianta a gente fazer nada escondido. O ser humano ele até pode não ver, mas Deus ele está vendo cada passo que a gente dá, cada situação que a gente vive, cada conversa que a gente fala. Deus ele está vendo e ouvindo tudo. Então José aqui é um exemplo de obediência, né? Porque ele disse não para o pecado. O pecado era deitar com a mulher do seu senhor. E ele, por ser um menino direito, um menino de boa índole, um menino bom, ele não aceitou. Tanto que ele foi acusado injustamente. Ele preferiu se prejudicar, porque se você meditar na palavra mais adiante, vai estar aqui, né, dizendo que ela rasgou a roupa dele e tal, e ele foi preso justamente porque ele foi acusado injustamente.
Então, ele, muitas vezes, a gente, como servo de Deus, a gente prefere nos prejudicar fazendo a coisa certa do que, né, a gente aceitar certas coisas e sabemos que está errando, que a gente está errando. Então, a fidelidade é essa, a obediência com Deus é dessa forma. Não é falar eu obedeço, e quando vem a primeira oportunidade você cai. Quando vem o primeiro pecado você cai. Temos que desviar dos pecados todo dia, das coisas erradas. A gente tem que se desviar todo dia das coisas ruins, do mal. Porque a gente, como servo de Deus, essas coisas vêm muitas vezes para nos testar, né? E Deus ele vai deixando para ver até onde a gente vai, né? Para ver até onde a gente obedece a ele, aonde a gente tem a fé de obedecer ali. Então José aqui, ele não cedeu à mulher de Potifar. Ele preferiu, né, dizer não, tanto que ela depois acusou ele. Mas Deus, ele sempre foi na vida de José. Deus fazia assim, tudo que José tocava, Deus prosperava. E que menino abençoado. E a casa de Potifar, tudo foi próspero lá por amor a José. A casa dele foi uma bênção nas coisas, tudo dava certo, tudo multiplicava por Deus, porque Deus era na vida de José. Amém, meu irmão? Eu creio assim que tudo que você tocar, Deus vai prosperar. Tudo que você buscar da parte de Deus, Deus vai te abençoar. Se você continuar na obediência com o Senhor, continuar cedendo as coisas erradas, dizendo não, Deus ele vai te abençoar aonde você chegar. Aonde você colocar as tuas plantas dos pés, o Senhor vai ser contigo. O Senhor vai fazer você prosperar. Até naquele trabalho, aonde as pessoas te perseguem, aonde as pessoas querem tirar a tua atenção como servo de Deus, quer te provocar, mas é ali que Deus vai te dar a tua vitória. Amém? Ceda o pecado, diga não para as coisas erradas, porque muitas vezes Deus nos coloca em determinado lugar, Deus abre porta para nós pelo um propósito. A gente sabe que Deus ali abriu aquela porta, mas a gente não sabe o que é que a gente vai passar ali, naquele lugar. A gente não sabe quais são as tentações que vai vir para nós, qual vai ser as conversas que vai vir para nos corromper. Mas temos que ser firme com o Senhor, aonde a gente colocar nossas plantas dos pés. Temos que ser obediente a Deus. Temos que andar na vigilância com o Senhor. Temos que estar ali, ó, centrado nas coisas de Deus, ligado nas coisas de Deus. E não nos deixar se contaminar no lugar que a gente chega. Porque nem sempre o Senhor vai nos colocar em meios que só tem servo dele. Ele sempre nos coloca em lugares aonde aquelas pessoas, nenhuma delas serve a Deus, mas Deus lhe bota ali pelo um propósito. Aí quando você chega num lugar que Deus abre uma porta para você, começa a vir a peleja, a luta, a afronta, vem as perturbações, vem os testes de paciência, mas ali é tudo para você passar por cada uma delas com fé, crendo que Deus vai te dar a tua vitória. Então, quando você chegar em um determinado lugar, não ceda às coisas erradas. Diga não para as oportunidades que não provém de Deus, para o pecado. Seja aqui igual José. E Deus vai fazer prosperar tudo aquilo que você tocar. Aonde você colocar tuas plantas dos pés, o Senhor vai te abençoar. Porque o Senhor se agrada muito quando os filhos dele é obediente a Ele. Ele não deixa você perecer. Ele cuida de você todos os dias. Amém? Tudo é pelo um plano e um propósito de Deus, quando Ele nos coloca em determinado lugar, que a gente tem essas provações. Mas é para nossa vitória lá na frente, para Deus nos dar vitória. Porque não há, meu irmão, não há vitória sem luta. Se você não lutar, você não tem vitória. Então a vitória só vem
quando tem a luta, porque a luta é a prova. E quando você passa nela, a tua bênção chega. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra falou teu coração nesta noite. Que Jesus continue falando contigo. Que você continue, meu irmão, sendo a diferença. Aonde você chegar, aonde Deus te colocar, você vai continuar sendo aquele servo fiel de Deus, obediente à palavra. Creia na palavra da parte de Deus para a tua vida. Amém? Que Jesus continue te fazendo prosperar. Glória a Deus. Deus abençoe.